Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasceu em 29 de agosto de 1730 em Vila Rica, atual Ouro Preto. Era filho de Manuel Francisco Lisboa e de uma escrava que se chamava Isabel, embora nenhum documento o comprove. Ele era sobrinho de Antônio Francisco Pombal, afamado entalhador de Vila Rica. A data oficial de seu nascimento é 29 de agosto de 1730, mas também não há certeza quanto a isso. De educação escolar primária, iniciou seu trabalho como escultor e entalhador ainda criança, seguindo os passos do pai e trabalhando na oficina do seu tio. Seu aprimoramento profissional veio de seus contatos com o abridor de cunhos e desenhista João Gomes Batista e o escultor e entalhador José Coelho de Noronha, portugueses com oficinas em Vila Rica e responsáveis por muitas obras em igrejas da região. Em 1756, pode ter ido ao Rio de Janeiro acompanhando Frei Lucas de Santa Clara, transportador de ouro e diamantes que deveriam ser embarcados para Lisboa, onde pode ter recebido influência dos artistas locais. 2 anos depois, teria criado um chafariz de pedra-sabão para o hospício da Terra Santa e logo em seguida lançou-se como profissional autônomo. Contudo, sendo mulato, muitas vezes foi obrigado a aceitar contratos como artesão diarista e não como mestre. Da década de 1760 até próximo da morte, realizou uma grande quantidade de obras, mas na ausência de documentação comprobatória, diversas têm uma autoria controversa e são, a rigor, consideradas apenas atribuições, baseadas em critérios de semelhança estilística com sua produção autenticada. Em 1767, morreu-lhe o pai, mas Aleijadinho, como filho bastardo, não foi contemplado no testamento. No ano seguinte, alistou-se no Regimento da Infantaria dos Homens Pardos de Ouro Preto, onde permaneceu 3 anos, sem descontinuar sua atividade artística. Nesse período, recebeu encomendas importantes: o risco da fachada da igreja da Nossa Senhora do Carmo, em Sabará, e os púlpitos da igreja São Francisco de Assis, de Ouro Preto. Aleijadinho atuou como arquiteto, mas a extensão e natureza desta atividade são bastante controversas. Só sobrevive documentação relativa ao projeto de 2 fachadas de igreja, Nossa Senhora do Carmo em Ouro Preto e São Francisco de Assis em São João del Rei, ambas iniciadas em 1776, mas cujos riscos foram alterados na década de 1770. Também criou, como já foi mencionado, projetos para retábulos e capelas que se enquadram mais na função de decorador entalhador, ainda que tenham proporções arquitetônicas. Aos 40 anos de idade, Aleijadinho foi atacado por uma doença que o deixou gravemente deformado. Existem apenas hipóteses sobre a terrível enfermidade. Em 1929, o médico René Laclette optou por lepra nevosa como diagnóstico menos improvável, visto que no quadro clínico do escultor se encontravam também sintomas específicos do mal de Hansen. Outra hipótese citada com frequência é a da zamparina, doença advinda de um surto gripal que irrompeu no Rio de Janeiro em 1780, responsável por alterações no sistema nervoso. As demais especulações citadas em mais de 30 estudos incluem escorbuto, encefalite e sífilis. O fato é que, aos poucos, Aleijadinho foi perdendo o vigor físico, o que não o impossibilitou de trabalhar. Conta-se que, ao perder os dedos dos pés, ele passou a andar de joelhos, protegendo-os com dispositivos de couro ou a se fazer carregar, e ao perder os dedos das mãos, passou a esculpir com o cinzel e o martelo amarrados aos punhos. Em fins de 1777, o escultor já perdeu os dedos dos pés, do que resultou não poder andar senão de joelhos, e os dedos das mãos se atrofiaram de tal forma que o artista teria decidido cortá-los. O Aleijadinho passou a evitar o contato público, ia para o trabalho de madrugada e só voltava para casa com a noite alta. Ia sempre a cavalo, embuçado em ampla capa, chapéu desabado,
fugindo a encontros e saudações. No próprio local da obra ficava coberto por uma espécie de tenda. Depois de ser chamado de Homem Feio por José Romão, ajudante de ordens do governador Bernardo Lorena, o artista se vingou esculpindo uma estátua de São Jorge com a cara bestificada de seu desafeto. Aleijadinho veio a falecer em 18 de novembro de 1814. Foi sepultado na matriz de Antônio Dias em uma tumba junto ao altar de Nossa Senhora de Boa Morte.